Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, nós podemos te adorar, nós podemos ter comunhão, Pai, com os nossos irmãos, mas também nós podemos parar, podemos abrir a Tua palavra e o Senhor pode falar conosco. Que o nome do Senhor Jesus, que os nossos ouvidos, que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para a palavra que o Senhor tem para nós. No nome do Senhor Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Esses dias atrás, estava viajando para uma cidade montanhosa, né? E aí eu estava na cidade montanhosa durante o dia e à noite eu descia para poder dormir no hotel que estava lá numa cidade lá embaixo. E aí na hora que eu estava voltando, imagina assim, cheio de curvas, né? Para um lado e para o outro, cheio de curva. Não tinha iluminação nenhuma, e já estava bem tarde. E eu estava voltando, estava só eu ali. E eu estava ali assim, e o farol do carro levando, né? Opa, tem um buraco aqui, já. E cá, tem uma curva aqui. E a gente fica pensando assim, não teria como eu conseguir sair daquela cidade que estava lá em cima da montanha e ir para baixo se o farol do carro não estivesse funcionando. Concordam comigo? Porque você não ia conseguir ver o buraco, você não ia conseguir ver a curva, você não ia conseguir saber, porque ali não tinha iluminação nenhuma. E era um tempo que estava meio ruim, a lua não estava ali acendendo, né? E aí eu fico pensando assim, nós não conseguimos dirigir o nosso carro quando está totalmente... Na cidade, você até consegue dirigir se não estiver funcionando, né? Por quê? Porque tem iluminação nas ruas, tem toda essa situação. Mas quando está numa estrada que não tem nada... Se o farol do carro não funciona, a gente não consegue dirigir, a gente não consegue seguir adiante. E existe um versículo que eu gostaria que os queridos abrissem comigo, que está em Salmos 119, 105. Ele é um versículo pequeno, mas ele traz um ensinamento muito grande, muito valioso para os nossos dias. A palavra do Senhor em Salmos 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim como não conseguimos dirigir o carro numa situação em que não há iluminação nenhuma, se não houver um farol, e na nossa vida, qual tem sido o farol que está guiando, que está mostrando, olha, tem uma curva aqui, ó, tem um buraco ali, ó, passou um cachorro ali. O que é que tem iluminado o nosso caminho para que a gente possa continuar? E às vezes a gente não para muito para pensar sobre isso, não é verdade? Mas uma coisa que é importantíssimo é que o Senhor Deus, Ele veio ao mundo, Ele formou todas as coisas, Ele desenvolveu um relacionamento com o homem, depois o homem peca, e aí esse relacionamento é quebrado, mas o Senhor Ele escolhe um povo para que esse povo comece a andar com Ele, para que os outros povos pudessem saber quem era Deus. E Deus também, além dele fazer isso, Ele ainda deixa um livro, uma carta, para que nós possamos ler e saber como é que ele funciona, saber como que nós podemos viver de uma forma diferente, de uma forma que agrada o coração dele. É muito interessante porque nós, às vezes, compramos algum equipamento eletrônico que a gente nunca comprou. E a gente fica assim, onde que liga? Liga aqui. Aí depois que a gente liga, e aí você vai querer configurar. E aí você não sabe, será que é esse botão? Será que é aquele? Aí você pega o controle remoto, você começa a olhar. Mas se você pegar o manual e falar assim, primeiro eu tenho que apertar esse botão aqui. Agora eu tenho que apertar esse. E aí você vai indo e aí você configura tudo, não é verdade? Mas e nós? Nós também funcionamos. E qual será que tem sido o nosso manual? O Senhor Deus deixou um manual para a gente. Ele deixou um manual para que nós pudéssemos seguir. E esse manual que o Senhor deixa para nós, ele é o farol que ilumina o nosso caminho e mostra para a gente como que nós temos que andar, por onde nós temos que andar e como nós temos que andar. E aí quando nós andamos dessa forma, dá certo. Agora, quando nós não andamos assim, a gente acaba, às vezes, tropeçando em muitas situações. Assim como se o carro tiver com o farol desligado,
a gente vai cair no buraco, ou vai cair na curva, ou vai bater em algum lugar, se nós não seguimos o manual que o Senhor deixa para nós, também fica uma situação muito difícil. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, elas vivem nas suas próprias vontades, elas vivem do seu próprio jeito, dos seus próprios sonhos. E o problema é que quando nós vivemos do nosso próprio jeito, nós acabamos quebrando bastante a cara em várias situações. Às vezes a gente pensa que isso é o bom para mim, e às vezes não é, porque nós só conseguimos ver o agora, a gente só consegue ver a situação momentânea, a gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã. Então como é que a gente sabe se esse é o melhor caminho ou não? E aí às vezes a gente vai para esse lado e não dá certo. Aí a gente volta, aí a gente tenta outro, e a gente vai quebrando a cara na nossa vida, é um levanta e cai, levanta e cai, e a gente vai vivendo dessa forma. Por quê? Porque nós estamos tropeçando e a gente não consegue saber nem onde a gente tropeçou. Tem Provérbios 4:19, diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão. Neles, eles nem sabem onde tropeçam. Ou seja, eles estão andando, tropecei no quê? Não sei, não consigo ver, porque está tão escuro aqui dentro, que eu não consigo ver onde que eu tropecei. E aí a pessoa pode passar ali novamente e tropeçar de novo naquela situação. Por quê? Porque falta luz para que essa pessoa possa ver aonde ela está e como que isso está acontecendo, para que então ela possa falar assim: opa, tem alguma coisa aqui, eu não vou por aqui porque senão eu vou tropeçar. Ou opa, não vou por aqui, por quê? Porque eu vou cair aqui. Então, essas pessoas, quando elas estão na escuridão, elas não conseguem saber o que é realmente bom para elas. Mas elas acham que aquilo é bom. Ela fala assim: não, mas eu posso fazer todas as coisas. No meu trabalho é muito interessante, né? Que alguns falam assim: ai, Mauri, mas crente não pode isso, não pode aquilo outro. Mas se a gente for parar para pensar, as coisas que Deus fala que não pode, isso é bom para nós. São coisas que não vai prejudicar o teu corpo, não vai prejudicar a tua saúde, não vai prejudicar a tua mente, não vai prejudicar a vida do próximo também. Mas a gente pensa assim: não, mas e eu? Então, mas quando nós não fazemos essas coisas, isso é bom, é saúde para nós. Deus já pensou nisso e Ele faz dessa forma para que para a gente seja bom. Só que às vezes eles pensam assim: não, mas para a gente está bom. Né? Eu estou fazendo isso do meu jeito e esse jeito é o melhor. Mas quando a gente tem muitas vezes que a gente vê pessoas que falam assim: ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo, não teria feito aquilo outro, ou teria feito isso, ou teria feito aquilo. Por quê? Porque foi tentar fazer da sua própria maneira e depois viu que não foi a melhor forma. Às vezes, as pessoas podem dirigir a sua vida pelo seu bom senso. Elas pensam assim: ah, eu não preciso seguir a Bíblia, mas eu tenho bom senso. Mas o bom senso das pessoas, eles pensam neles, eles pensam naquilo que é bom para eles. Se a gente for parar para pensar de um pai de família que está desempregado há 6 meses e ele não tem mais condições de sustentar, porque já acabou o seguro-desemprego, já acabou o fundo de garantia, acabou tudo, e as crianças estão com fome. Ele fala assim: vou no mercado e vou roubar um arroz, um feijão e um óleo. E ele vai lá e ele faz isso. E aí pergunta: por que você fez isso? Ele fala assim: olha, eu tenho 2, 3 filhos para criar, estou nessa situação, então eu fui e roubei. Mas porque o bom senso dele dizia assim: era essa atitude que eu vou fazer. Mas esse bom senso está equivocado. Às vezes a pessoa pode falar assim: não, mas eu tenho os meus desejos, eu preciso satisfazer as minhas vontades. Então eu vou usar essa situação. Mas será que esse bom senso está alinhado com o bom senso de Deus? Ou está alinhado com as nossas próprias vontades egoístas que nós temos? Então, por isso que, quando nós não conhecemos a Bíblia e não seguimos aquilo que o Senhor deixou para nós, isso fica muito difícil para nós. Mas tem uma situação mais complicada do que essa. Sabe qual que é? Em João 3:20, diz assim: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Tem algumas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor e vivem tropeçando por ignorância, por não conhecer, por não saber que poderia viver de uma forma diferente.
Mas existem outros que sabem que estão fazendo coisas erradas, mas querem ficar ali e querem que a luz continue apagada para que eles possam continuar fazendo essas coisas e ninguém saber das coisas que eles estão fazendo, que é uma situação mais complicada ainda. Eles falam assim, tomara que a polícia não pegue, ou tomara que o radar esteja desligado na hora que eu passei, ou tomara que a minha mãe não esteja vendo, ou tomara que o pastor não esteja vendo, ou tomara que... E as pessoas ficam assim, tomara que ninguém veja o que eu estou fazendo aqui. E quando as pessoas estão fazendo isso, é do tipo assim, eu sei que eu estou fazendo uma coisa que não está certa, mas eu quero continuar fazendo, mas eu quero que ninguém descubra. Isso é uma situação pior do que o anterior, que tropeça e nem sabe aonde ele caiu. Mas quando nós vivemos assim, é pior ainda, porque nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, mas nós preferimos seguir da vida errado e torcer para que ninguém pegue a gente nessa situação que nós estamos fazendo. Mas em Provérbios 28:13 diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, enquanto a gente não confessa, enquanto a gente não deixa, a gente fica travado naquela situação. Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas eu estou gostando disso que eu estou fazendo. Pois é, você está travado, você está sendo escravo daquele pecado que você está fazendo. Mas você precisa confessar e deixar. É confessar e deixar, porque senão você confessa hoje, amanhã você está fazendo de novo. Aí depois de amanhã você confessa, mas depois está fazendo de novo. Não, é confessa e deixa essa situação. Aí esse encontra a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor é aquilo que nós não merecemos. A gente deveria ter uma condenação, mas nós não temos essa condenação porque Deus é misericordioso conosco nisso. E às vezes a gente pode pensar assim, mas o texto está dizendo que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas eu conheço tanta gente rico demais, e as pessoas fazem cada coisa, como é que pode um versículo desse falar que essas pessoas não prosperam, sendo que tem tanta gente roubando no governo, ou roubando em tantas situações, ou fazendo tantas coisas erradas, e essas pessoas têm muito dinheiro? Bom, se a gente pensar que prosperidade está relacionado somente a dinheiro, então realmente esse versículo não faz sentido. Mas será que prosperidade é só dinheiro? Quantas pessoas que nós sabemos que são muito ricos, mas os filhos estão nas drogas? Quantas pessoas nós sabemos que são super ricos e famosos e eles se suicidam? Aí você fica pensando assim, por que ele fez isso? Será que ele era próspero? Ou ele só tinha dinheiro? Então, prosperidade e dinheiro não estão tão relacionados, mas não é 100% isso. Por quê? Porque prosperidade é algo muito maior. Prosperidade do Senhor é você ser completo e ter as suas necessidades atendidas. Deus supre as nossas necessidades. Ele não supre as nossas vontades. Vontades é uma coisa e necessidades são outras. Quando as nossas necessidades são supridas, nós somos prósperos. E isso é em todas as áreas. É na área emocional, é na área espiritual, é na área familiar, é na área profissional, social, física. E em todos os papéis que nós desempenhamos, nós podemos ser prósperos e podemos ser completos em tudo isso. E aí, quando então nós confessamos as nossas transgressões e deixamos, aí sim nós somos completos para o Senhor em todas essas áreas. Não é só uma questão financeira. Ser completo é todas as áreas da nossa vida, o Senhor preencher aquilo lá. Tem muitas pessoas que não têm dinheiro, mas vivem alegres, vivem felizes e vivem satisfeitos por saber que Deus cuida deles. Existem pessoas com muito dinheiro e que são reclamões e querem morrer. Aí você fica pensando assim, então uma coisa não está relacionada à outra. Esse versículo ele faz sentido quando nós damos o real sentido da palavra prosperidade. Mas aí então, a gente já entendeu que as pessoas perdidas estão nas trevas e ou elas tropeçam e não sabem onde tropeçaram, ou elas estão escondidas porque elas querem continuar fazendo as coisas que elas estão fazendo. Mas é comum a gente pegar e ouvir pessoas falarem assim, olha, eu já orei bastante tempo por fulano de tal, já se passaram 5, 10 anos e nada, quer saber? Não vou orar mais para essa pessoa.
Ou já preguei tantas vezes para aquele vizinho e aquele vizinho nada. Você quer saber? Não vou mais, cansei de fazer essas coisas. Mas a gente lembra que em Marcos 16:15, Jesus diz assim: vão para todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E o verso 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Nós vemos que Jesus diz, olha, vão e preguem. Agora, quem é que convence a pessoa? Não somos nós. Às vezes a gente pensa assim, foi eu que preguei. Então, como foi eu que preguei, então olha lá, agora a pessoa se converteu. Agora o outro lá pregou, e aí, mas quando foi eu, aí o negócio deu certo. Mas na verdade não somos nós que fazemos a conversão. Não é nós que impactamos o coração. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nós pregamos e o Espírito Santo faz a obra na vida das pessoas. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas já faz 10 anos. Pois é, mas o Espírito Santo vai tocar na hora que Ele quer na vida daquela pessoa. O Espírito Santo, ele chega e ele impacta a vida. E quando isso acontece, a pessoa muda totalmente. Quantas pessoas nós vemos na palavra do Senhor que tinham vidas totalmente complicadas, mas quando Deus chegou na vida deles, quando Deus se revelou a eles, eles tiveram suas vidas completamente diferentes e revolucionaram a época onde eles viveram. Isso acontece hoje também. Quantas pessoas nós conhecemos que falavam assim, não, esse não tem salvação. E aí depois passa um tempo, a gente fala assim, gente, mas como que pode? Uma pessoa que antes era assim, 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 agora está desse jeito? Pois é, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Não sou eu e não é você. Nossa função é pregar, mas quem vai fazer é o Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. E em João 11, 12 diz assim, veio para o que era o seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, mais uma vez, a Bíblia deixa claro o quê? Que mesmo quando a pessoa pode estar nessa situação, o Espírito Santo chegando e convencendo o coração dessa pessoa, essa pessoa ela consegue sair desse mundo de trevas e vir para a luz, que esse é o objetivo que o Senhor tem para mim e tem para você. Então, a gente não precisa, a nossa parte é só levar a palavra. E a parte do Senhor é convencer os corações. Isso não vem de mim, isso não vem de você. É claro que quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, mais o Senhor pode nos usar para que a palavra alcance o coração daquelas pessoas. Mas quem faz a obra é o Senhor. Às vezes a gente vê pessoas que falam assim, mas nossa, mas eu preguei tanto, aí veio uma pessoa de fora que nunca veio aqui, foi lá, orou, fez alguma coisinha ali e a pessoa aceitou. Como é que pode isso? Porque a palavra do Senhor diz que uns plantam e outros colhem. É assim que funciona. Né? Nossa parte é só levar o Evangelho para as pessoas. Então o Evangelho é aquele que salva. O Evangelho é aquele que mostra a direção para aqueles que não conhecem a Cristo. Mas e para nós que conhecemos a Cristo? O que a palavra do Senhor é para nós? Olha só. Em Romanos, vamos abrir comigo? Em Romanos, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 3 e 4. Então, em Romanos, no capítulo 6, do verso 3 e 4, diz assim, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, para nós que já aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo e nós ressuscitamos para Cristo, para vivermos uma vida que Cristo tem para nós. Ele coloca assim no finalzinho, para que nós andemos em novidade de vida, ou seja, numa vida nova. E a pergunta que fica é, como é que eu vou viver essa vida nova? Porque até então, eu vivia do meu jeito. Até então, eu vivia tropeçando sem saber onde eu estava tropeçando. Ou até então, eu estava num lugar escuro, fazendo as minhas coisas erradas, torcendo para ninguém acender a luz, para que eu continuasse daquela forma. Era essa vida que eu tinha, é essa vivência que eu tenho. Então, como é que vai ser essa vida nova de agora para frente?
Como que eu vou saber como que eu tenho que viver daqui para frente? Para isso, nós temos a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor possa falar para nós, olha, é assim que você vai viver, é isso que você vai fazer. E aí, conforme você vai lendo, você fala assim, nossa, Senhor, olha, eu estava fazendo isso, 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 e o Senhor está dizendo aqui que o Senhor não gosta dessa situação. Olha, isso aqui eu nunca fiz, e o Senhor coloca aqui na tua palavra que é para eu viver assim, 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 vou começar a viver assim. E aí você vai lendo, e você vai vendo as coisas que você fazia, que Deus não quer que você faça, e as coisas que você não fazia, e que Deus quer que você faça. Para que você possa saber como viver essa vida nova que Cristo propõe para você, quando você aceita Ele, nós precisamos dessa luz para direcionar o nosso caminho, para saber onde e como nós vamos trilhar esse caminho daqui para frente. Essa é a função da palavra do Senhor na vida daquele que se converteu a Ele. Agora, sabe qual que é a questão? A questão é que nós precisamos da palavra do Senhor para que nós possamos ser luz para as outras pessoas também. Em Mateus, no capítulo 5, vamos abrir lá comigo? Em Mateus, no capítulo 5, os versos 14 a 16, é bem conhecido. Nós vemos muito falar sobre esse texto, e esse texto vem muito a calhar com o que nós estamos estudando hoje pela manhã. Mateus, no capítulo 5, o verso 14 a 16. A palavra do Senhor diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde alumia bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. O Senhor quer que nós brilhemos no lugar onde nós estamos. Para quê? Para que a glória, olha só, o final diz assim, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, quando nós brilhamos, nós não brilhamos para a nossa própria glória, nós brilhamos para que a glória do Pai seja manifesta através da nossa vida, para que as pessoas possam conhecer o Pai através de nós. Mas para que nós possamos ser luz, nós precisamos saber como nós precisamos viver para ser luz. E para que nós possamos saber como nós vamos viver para ser luz, nós precisamos da palavra do Senhor. Ela vai mostrar para nós como nós seremos luzes. E é interessante que quando a gente está no mercado, ou a gente está no banco, ou a gente está andando, como nós reagimos às situações, como nós falamos com as pessoas falam assim, você é crente, né? Aí você fica pensando assim, mas é porque, às vezes você está de camiseta, está de shorts, está de chinelo, e a pessoa fala assim, mas você é crente? Você fala assim, mas por que você perguntou isso? A pessoa fala assim, não sei, é o jeito de você falar, é o jeito como você respondeu. Aí você fica pensando assim, opa, então a luz está brilhando. Agora, quando as pessoas nem conseguem identificar que nós somos crentes do Senhor, aí é porque a luz está meia, né? O que acontece? Nós precisamos, então, cada vez mais nos achegarmos à palavra do Senhor, para sabermos como nós temos que viver, para que nós possamos realmente brilhar. Para quê? Para que os povos vejam quem o Senhor é através da nossa vida. E em Provérbios 4:18 diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Não é do dia para a noite que nós vamos ser luz, é uma caminhada com Deus. A gente vai começando, e no começo a gente tem muita coisa que a gente tem que ir desgarrando dessas coisas de nós, e é um processo. O processo de santificação começa a partir do momento que nós nos convertemos e vai enquanto nós vivermos aqui. É o Senhor purificando a nossa vida para que nós possamos cada vez mais ser parecidos da forma como Ele quer que nós sejamos. Esse é um processo que nós vamos vivendo. Mas tem uma outra situação que é uma situação que nós temos vivido muito hoje na nossa época.
E a situação que nós estamos vivendo na nossa época, teve uma conversa que Jesus teve com os saduceus, e os saduceus começou a levantar umas questões para Jesus que estavam deturpadas do que realmente era. E aí Jesus conversando com eles, e eles falando assim, Jesus, isso aqui funciona assim, 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 e Jesus dá uma resposta dura para eles. Jesus diz assim, em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus diz isso para os doutores da lei daquela época. Ele não diz isso para a multidão que nem sabia ler ou escrever. Ele dizia para aqueles que eram os mestres, falou assim, vocês não conhecem, não estão conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, da forma como vocês estão falando. E o problema é que nós estamos vivendo numa época em que a palavra do Senhor não está sendo tão valorizada como era antigamente. Eu me recordo quando eu era criança, e isso já faz bastante tempo, em que a Bíblia era muito cara, não era todo mundo que tinha a Bíblia. E quando você ganhava uma Bíblia, só tinha uma versão, que era aquela versão de um português mais difícil, sabe? E dar-vos-ei um novo coração, né? Era um palavreado que a gente não usa no nosso dia a dia. E aí você tinha uma Bíblia, era uma versão, e era daquele jeito. Os templos não eram templos tão luxuosos, tão cheios de conforto, eram situações bem diferentes do nosso dia a dia. Eu lembro que antigamente nós éramos mais perseguidos nos lugares onde a gente falava assim, esse cara é crente, nem vou falar com ele. Era uma situação assim, as pessoas no currículo às vezes pediam qual que era a religião que a pessoa tinha, quando a gente pediam no currículo de que igreja que você é, se é católico, você é crente, o que você é. Não tinha tecnologia de ponta, não tinha projetor, não tinha som dessa forma, não tinha nada disso. Não tinha canal no YouTube, não tinha nada dessas coisas antigamente. Mas sabe o que acontece? Era um povo menor, era um povo reduzido, mas era um povo que estava pegado ali na palavra do Senhor, e a gente fazia as crianças decorar versículo, fazia o povo decorar as coisas, para quê? Para que a gente pudesse colocar no nosso coração a palavra do Senhor. Porque tem um texto que diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Era desse jeito. E as pessoas colocavam a Bíblia debaixo do braço e iam andando por aí. Mas o tempo passou. E aí depois que o tempo passa, a tecnologia avança, a informação se expande. E hoje a moda é dizer que é gospel. Hoje a moda é falar assim, não, eu sou crente. Então eu também sou. O outro ali também é. Agora a moda é você estar jogando, você está jogando num time de futebol, e aí você faz o gol, você sobe a camiseta, assim, embaixo está escrito 100% Jesus. Ou então você coloca aquela fitinha, 100% Jesus, está andando, João 3,16. Mas e como é que está a vida desse cara? Como é que está a vida desse jogador de futebol que levantou e colocou 100% Jesus, ou que está com fitinha? Ou os artistas que colocam 100% Jesus, e depois passa alguns dias a gente vê o comportamento que essas pessoas têm, e que fica exposto na mídia. Olha só o que os crentes fizeram. E a gente fica pensando assim, é moda nós hoje sermos crentes, mas essa moda fez com que o evangelho ficasse banalizado. A moda fez com que qualquer coisa que se pregasse pudesse ser aceito. As pessoas pregam coisas que não estão na Bíblia, e as pessoas engolem isso, como se isso fosse bom. Às vezes nós vemos igrejas que estão transbordando de pessoas, porque as pessoas estão ouvindo aquilo que elas querem ouvir. Elas não estão ouvindo aquilo que Deus quer que elas ouçam. É fato que as pessoas precisam vir como elas estão, mas elas não podem permanecer do jeito que estão. Elas precisam vir do jeito que estão, mas Deus precisa transformar a vida dessas pessoas para que elas possam refletir o caráter de Cristo. Lembra que nós lemos agora há pouco? As pessoas tropeçavam, estava tudo apagado, as pessoas tropeçavam e nem sabiam onde tropeçavam. Mas aí quando nós morremos para o mundo e nós ressuscitamos para Cristo, nós precisamos viver uma vida nova. E se não há essa vida nova, então não houve conversão. E se não houve conversão, as pessoas estão do mesmo jeito que elas estavam antes. Não há transformação, Jesus não impacta a vida dessas pessoas. E isso é muito sério. Por quê? Porque por nós hoje também não conhecemos as Escrituras,
também se erra muito, também se aceita muita coisa. E aí, por aceitar esse evangelho que não é o evangelho genuíno, que é o evangelho banalizado, que é um evangelho doce, quando Jesus às vezes chegava para conversar com as pessoas, às vezes ele era um pouco duro, e as pessoas falavam assim, eu não quero isso para mim não. Aí Jesus falava assim, pois é, mas para viver comigo é assim, quer, não quer. Jesus, meio que assim que Jesus fez. E aí a Bíblia diz assim que alguns se retiraram. E aí Jesus olhou para os discípulos e poderia falar assim, não, gente, fiquem comigo. Não vai junto com eles, não, fica comigo aqui, porque vocês vão me deixar sozinho. Jesus poderia ter feito isso, mas o que Jesus faz? Ele fala assim, olha, o que eu falei é isso daí mesmo. E aí, vocês querem continuar comigo? Se quiser ir, também pode ir. E aí os discípulos dizem assim, mas para onde iremos? Sendo que só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, o Senhor quer que nós vivamos de uma forma, e Ele deixa isso relatado na palavra dEle. E Ele não muda, mas às vezes nós mudamos as nossas palavras para que a gente possa ganhar as pessoas. Mas nós precisamos seguir aquele evangelho que o Senhor deixou para nós. Em Atos, tem um grupo de pessoas que eles eram diferenciados. Era assim, quando o pessoal ia lá pregar para eles, sabe o que eles faziam? Eles ouviam tudo e depois eles iam conferir para ver se aquilo que estava falando era verdade mesmo ou se o que estava sendo falado era só conversinha. Vamos abrir comigo lá em Atos, no capítulo 17, e vamos ver quem era esse povo e o que esse povo fazia. Então, em Atos, no capítulo 17, no verso 11, diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o que ele diz assim? Ele falou assim, olha, esse pessoal aqui, eles eram um pessoal diferenciado. Por quê? Porque eles ouviam a palavra e depois eles checavam lá para ver se de fato era aquilo mesmo que falaram. E é assim que nós também precisamos fazer. Não é qualquer coisa que nós ouvimos por aí que a gente vai falar, é isso daí mesmo, poxa vida. Não, nós ouvimos as coisas e a gente vai ali, e a gente checa para poder ver, fala assim, isso daqui está aqui mesmo? Não está não, se a pessoa está falando aí não é bem assim não. A gente não pode ir colocando tudo para dentro. A gente tem que checar para ver que está na palavra do Senhor. Mas para que você possa checar se está na palavra do Senhor, você precisa conhecer. Porque se a gente não conhece, a gente aceita qualquer coisa. Mas quando nós conhecemos, a gente fala assim, opa, isso aqui não. Isso aqui sim, mas isso aqui não. Mas a gente precisa ter essa familiaridade com a palavra do Senhor para que isso possa acontecer. Então, a palavra do Senhor deixa bem claro que esses homens, eles eram mais nobres por quê? Porque eles examinavam as Escrituras e checavam isso. E nós precisamos fazer isso nos nossos dias. Porque senão esse texto de errai-vos por não conhecer as Escrituras, isso acaba vindo para nós também. E a gente acaba errando de verdade, porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. E a gente acaba agindo como as outras pessoas pedem para que nós possamos agir, mas sem checar aqui. Por isso que nós precisamos dele. E às vezes a gente pode pensar assim, mas eu quero ler a palavra do Senhor, mas eu não consigo entender. Eu leio, e eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. Mas sabe por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele a nós aquilo que o Senhor deixou na palavra dele para nós. Não é nós que vamos lendo e falando assim, eu acho que ele quis dizer isso. Aqui eu já acho que ele quis dizer aquilo. Não, é o Espírito do Senhor que fala para nós, olha, está vendo? Você está vivendo assim, precisa viver assim. Você não estava fazendo isso, agora precisa fazer isso. Todas as vezes, quando nós lemos a palavra do Senhor, não é só abrir e ler. Nós precisamos orar ao Senhor para que antes, depois nós lemos e depois nós meditamos nisso. Uma vez ouvimos uma história em que a pessoa estava... Sabe quando as pessoas pegam a Bíblia e usam como se fosse uma sorte, né? Eu vou abrir aqui. E aí a pessoa pega e abre e lê, né? E essa pessoa estava desesperada, essa pessoa estava desanimada, estava meio ruim assim com a vida, querendo se matar. E aí a pessoa falou assim, eu vou abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo. E aí na hora que a pessoa pegou, abriu e leu, está lá assim, e Judas se suicidou. Aí a pessoa falou assim,
né? Não deve ser isso aqui não, deve ser isso aqui não. Aí ele pega e abre de novo, lê e está lá, vai tu e faz o mesmo. Aí você fala assim, gente, mas por quê? Porque se você pegar e abrir a Bíblia e ficar lendo desse jeito assim, não é o Espírito Santo que vai falar com você dessa forma. Nós precisamos pegar e falar assim, não, Senhor, olha, agora eu vou parar, eu vou ler, e aí a gente abre, a gente ora ao Senhor, e o Senhor vai revelando para nós. Não é uma caixinha de sorte que a gente vai tirando assim e vendo o que vai aparecer. Nós precisamos ter um contexto, nós precisamos ler a história toda, e às vezes pode parecer engraçada essa situação, mas não é assim que nós temos que ler a palavra do Senhor. Nós lemos a palavra do Senhor de uma forma séria e pedindo ao Senhor para revelar a nós aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Por isso que nós podemos ler a palavra do Senhor de uma forma diferente. Nós podemos ler a palavra do Senhor trazendo para os nossos dias e vendo como Ele agia com o povo de Israel no Antigo Testamento, como Ele era amoroso, como Ele sempre trazia o povo de volta. Era interessante porque o povo que saía, o povo que pecava, o povo que não queria, e Deus mandava um profeta e falava assim, olha, vocês precisam mudar. Aí eles matavam o profeta. Aí Deus mandava um outro profeta. E aí a gente fica pensando assim, nossa, mas que povo duro, né? Mas e nós? Será que nós somos diferentes? Quando nós recebemos a mensagem, quando nós recebemos a palavra, nós aceitamos assim de boa? Ou a gente também, às vezes, fala assim, não gostei desse daí, porque esse daí falou uma coisa que eu não gostei, né? Mas a gente tem que ouvir aquilo que o Senhor, às vezes Deus chega e fala assim, olha, não é por esse caminho. A gente não gosta de ser corrigido, mas o Senhor corrige aquele que Ele ama. Então nós podemos olhar no Antigo Testamento e ver o cuidado que Deus teve com aquele povo, e mesmo quando o povo pecava e acabava sofrendo as consequências, depois o Senhor ia lá e resgatava eles de novo. E nós, no nosso dia a dia, acontece isso conosco também. Às vezes a gente não aceita do jeito que Deus quer, e a gente acaba sofrendo as consequências, a gente ora ao Senhor, e o Senhor vai lá e nos tira daquela situação também. E quando nós lemos no Novo Testamento como Deus agia através da igreja primitiva e dos evangelhos com Jesus, a gente também consegue trazer isso para os nossos dias e ver como que nós podemos viver e se espelhar nessa igreja primitiva, se espelhar no testemunho de Cristo para vivermos essa vida nova que Ele propõe para nós. Então, assim como nós podemos ver que um carro não consegue andar de noite sem iluminação nenhuma e chegar no objetivo onde ele tem que chegar, nós não conseguimos chegar no objetivo onde o Senhor tem para nós se o farol da nossa vida não estiver aceso para que a gente possa desviar das situações e conseguir chegar até onde a gente tem que chegar. E o farol que o Senhor deixou para nós é a palavra dEle. E quando nós seguimos esse farol, nós chegamos no objetivo final que o Senhor tem para mim e para você. O convite de hoje é para que a gente possa realmente dedicar o nosso tempo em ler e em estudar a palavra do Senhor, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos meditar na Tua palavra hoje pela manhã e perceber o quão importante o Senhor, é a palavra que o Senhor deixou para nós. Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos que o Senhor direcione, Pai, a nossa vida para que nós possamos viver da forma que agrada o Teu coração. E o Senhor deixou a Tua palavra para que nós pudéssemos lê-la, para que pudéssemos entendê-la, possamos estudá-la, para que então nós podemos deixar o nosso velho homem, deixar a nossa velha natureza, para vivermos uma vida nova com Cristo. Que no nome do Senhor Jesus, que a motivação do nosso coração seja dia após dia, não somente aos cultos, mas dia após dia, debruçarmos na Tua palavra para podermos entender o que o Senhor tem para nós, para que possamos viver essa vida nova em Cristo, para que possamos ser luz aqui nesse mundo, para que as pessoas possam ver a Ti através da nossa vida. Esse é o nosso pedido, Pai, que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa encher o nosso coração, para que nós possamos cada vez mais termos fome e sede da Tua palavra. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.